Qual é a melhor forma de escolher? Será que eu sei escolher? Hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar qual a melhor forma de escolher qualquer coisa. É verdade. Então fique até o final do vídeo e eu te garanto que eu vou te ensinar como escolher. Olá, meu povo! Quem fala é Rodolfo Faria em mais um vídeo da nossa série Desvendando os Artigos de Fé da Igreja do Nazareno. E hoje nós vamos falar do sétimo artigo, já estamos no sétimo, graça preveniente. Este, inclusive, é um dos artigos mais importantes da teologia da denominação que por muitas vezes é ignorado, viu? E hoje eu vou provar que é o artigo de fé um dos mais importantes da teologia da Igreja do Nazareno, viu? E eu já te falo que que este vídeo vai ser a melhor aula sobre graça que você já teve. É verdade. Eu te garanto que se você ficar até o final, você vai falar: rapaz, eu nunca tive uma aula tão boa sobre graça. Pois é, mas o que graça tem a ver com escolha? O que graça tem a ver com aquilo que eu falei no início? Tudo a ver, meu querido. É claro, é tudo a ver. Para você, não? Eu, como arminiano, entendo. Talvez você não seja arminiano, mas não tem problema também não. Você vai entender que a escolha e a graça tem tudo a ver quanto a uma visão arminiana, tá bom? E para deixar claro que para uma visão arminiana existe sim uma relação estreita entre graça e escolha, eu gostaria de lembrar que existe uma divisão referente a duas expressões. A primeira é o monergismo. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas vamos lá. E a segunda é o sinergismo. Cara, que é isso daqui? Tudo tem a ver, tanto o monergismo quanto o sinergismo, é a atuação da graça, é o movimento da graça de Deus na vida de um homem. Enquanto no monergismo, a atuação da graça, ela só depende de Deus. Seria uma atuação única de Deus, não havendo qualquer margem de manobra para o homem se lançar para a graça, porque a graça ela é irresistível. Você já deve ter ouvido isso. Isso tem a ver com o monergismo. E daí não existe uma responsabilidade direta na vida deste homem. Enquanto o sinergismo, ela tem a ver que Deus, ele envolve a graça dele na vida do homem, mas cabe ao homem decidir se ele escolhe em receber, se ele escolhe os benefícios da graça ou não. Portanto, nesse momento, o homem é inteiramente responsável pela atuação da graça na sua vida. Daí você já percebe que o sinergismo ele tem a ver com o arminianismo e o monergismo com o calvinismo. Daí, não que não existam outras teorias, né, que não foi só Armínio, por exemplo, Pelágio, que eu falei, né, de Bretânia, isso lá no século IV depois de Cristo, ele já tratava sobre a responsabilidade do homem em outra perspectiva. Essa responsabilização à torta e à direita, mas que ela é sinergista. Mas a gente vai falar sobre essa relação. Só que sabe o que é interessante? Eu tratando sobre o calvinismo e o arminianismo, né? Qual é a relação e se existe alguma relação e alguma convergência nessas duas visões? Existe sim. Existe uma relação direta acerca da depravação total do homem. E por que Armínio também entende que existe uma depravação total do homem? Sabe por quê? Porque o homem por si só,
ele é incapaz, ele não tem essa capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele precisa de uma intervenção divina, ele precisa da graça para que ele consiga não somente discernir entre o bem e o mal, mas também escolher. E essa é a graça preveniente. E daí eu gostaria de deixar claro quem são esses dois grandes personagens dessa grande controvérsia, né? João Calvino foi um teólogo e um jurista francês. Engraçado que ele nunca foi pastor, né? Ele não exercia, nunca exerceu o ofício pastoral de cuidar de vidas, né? No pastoreio dentro de uma comunidade religiosa. Mas ele foi uma figura, certamente uma das maiores figuras de pensamento teológico que já viveu. Ele nasceu em 1509 e morreu em 1564. E ele fez a grande obra da sua vida, a grande obra de teologia sistemática em que ele escreveu é a chamada Institutas da Religião Cristã, que promovia, que ele pretendia, sim, descrever quais seriam os ensinos, os pilares principais para o ensino cristão, tá joia? Só que o que acontece? Essa obra, ela foi escrita, a sua primeira edição, ela foi escrita no ano de 1536. João Calvino ele tinha 26 anos e só tinha 8 capítulos. Só que com o tempo ele foi acrescentando, porque é uma obra de teologia sistemática, né? Tentando sistematizar por temas, procurando sistematizar por temas o estudo acerca de Deus. E no fim da sua obra chegou a mais de 50 capítulos no ano de 1559, que foi a última edição da obra-prima de João Calvino. E agora eu vou falar sobre Jacob Armínio. Sim, este homem foi um pastor e teólogo holandês que nasceu em 1560 e morreu em 1609. Pois é, Armínio não conheceu pessoalmente João Calvino, mesmo seus seguidores tendo entrado num debate, né, num embate sobre os seus pensamentos. Sendo que Armínio ele somente divergiu em uma pequena parte da teologia de Calvino, que deu esse estardalhaço todo que até hoje a gente vive discutindo. A primeira questão foi sobre a doutrina da predestinação incondicional. Para Calvino, Deus predestinava determinadas pessoas e de forma incondicional, não havendo nenhuma condição na natureza humana, Deus já atuava na vida dessa pessoa. Enquanto Armínio falava que a predestinação ela era condicionada à fé. E a partir dali existia também uma outra divergência. Por quê? Porque se a predestinação ela é incondicional, de acordo com Calvino, a expiação seria limitada, ou seja, pagamento do preço pelo pecado é limitado às pessoas salvas. Já para Armínio, não. A expiação, ela não é limitada, ela é universal para todos aqueles. E a predestinação, ela é condicional para aqueles que têm fé. E é por isso que nesse momento fica bem claro que Armínio ele resgata uma teoria que Agostinho já tratava, que era a graça preveniente. O que é isso? É uma graça prévia à salvação. É uma graça que capacita a pessoa em decidir entre o bem e o mal. E não somente isso, capacita o homem para se converter a Deus, para se entregar a Deus e para se aproximar de Deus, para ser salvo por Ele. E como você já deve saber ou não, essa discussão não foi defendida por Armínio. Os arminianos e os calvinistas entraram em debate
em 1618 a 1619 no Sínodo de Dort. Sínodo de Dort, exatamente. Como vocês sabem, Armínio morreu em 1609. Somente em 1618, quase 10 anos depois, foi colocado a visão calvinista sobre a salvação e a visão arminiana sobre salvação. E ficou quem venceu nessa discussão, como todos já devem saber, foi o calvinismo. Pois é, e dentro do calvinismo houve uma defesa dos 5 pontos da teologia reformada. 5 pontos da teologia reformada. Eu posso já te falar de pronto que um deles os arminianos também concordam. Já os 4, não. Os 4 últimos, não. Mas se nós enxergarmos e nós tratarmos, conversarmos com calvinistas, com alguns arminianos, não existe calvinista puro e nem arminiano puro, tá bom? Isso foi uma discussão tratada há 500 anos atrás e sempre ela é superada quando a gente enxerga a grandiosidade de Deus. Então, quais são os 5 pontos do calvinismo em contraponto, teoricamente, ao arminianismo? Vamos lá. Primeiro, depravação total do homem. O homem não tem capacidade por si só, de se converter a Deus. Os arminianos também entendem isso. Por isso ele fala que precisa da graça preveniente, de uma graça prévia que o capacita para converter a Deus. Tá joia? Segundo ponto, eleição incondicional. Se Deus elege que essa pessoa vai ser salva, ela será salva e ponto final. O homem não é condicionado, essa eleição não é condicionada nem pela fé do homem, afinal, a fé é um dom de Deus. Perfeito? Terceiro ponto, a expiação, ela é limitada aos salvos. Ela não é ilimitada a toda a humanidade. A expiação ela não é universal, como os arminianos entendem que a expiação ela é universal. Jesus morreu para o pecado de toda a humanidade. Quarto ponto, a graça de Deus, a graça salvadora, ela é irresistível. Já para os arminianos, a graça de Deus ela é irresistível pelo livre-arbítrio. O homem decide. E o quinto, e não menos importante ponto, é a perseverança dos santos. Nós arminianos falamos, tem até aquele ditado, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Na realidade, ela não é tão simplória essa declaração por parte dos calvinistas. Por quê? Porque eles entendem o seguinte: se a pessoa ela é escolhida, ela é predestinada para a salvação, ela vai perseverar até o final. Caso no meio do caminho ela caia da graça e não seja salva, então quer dizer que ela não era escolhida. E se essa pessoa ela cai da graça, mas ela é escolhida de qualquer forma, no final ela se renderá à graça de Deus, porque a graça de Deus é irresistível. E a partir de agora eu só vou falar sobre a visão arminiana da atuação da graça. Já passamos sobre a comparação entre o calvinismo e o arminianismo. Vamos lá, pessoal. Praticamente nós entendemos que a graça ela atua em 4 esferas. Pois é, 4 esferas, e eu vou falar de cada uma delas de forma bem sucinta e clara. Primeiro, graça preveniente. Ela é uma graça anterior à salvação, em que capacita o homem em decidir entre o bem e o mal, e se aproximar de Deus, e se arrepender e crer, e simplesmente ter um relacionamento com Deus. Portanto, a partir dali vem a segunda esfera, a segunda faceta da graça, que é a primeira obra da graça, que é a própria salvação. Essa pessoa ela é salva por Deus, sempre a atuação de Deus na vida da pessoa, é um ato de Deus. Para nós, nazarenos, ela atua, são 3 atos que acontecem simultaneamente: a regeneração, a justificação e a adoção. Depois,
que é a terceira esfera, a terceira faceta, nós temos a segunda obra da graça, que é a inteira santificação. O coração do homem é totalmente puro do pecado, inclusive do pecado original. E a quarta obra, a quarta faceta, a quarta esfera, que alguns entendem, isso não é unanimidade, tá? Seria uma terceira obra da graça. E que terceira obra da graça é essa? É a glorificação. A pessoa já não tem nem mais algumas sequelas, né? Sequelas da carne. Ela se torna realmente, literalmente, totalmente perfeita, totalmente restaurada, a identidade, a imagem e semelhança de Deus. Mas afinal, o que é graça preveniente? Para eu falar do que é, inclusive o que está descrito, né, dentro do 7º artigo de fé da Igreja do Nazareno, eu vou falar de 5 pontos de forma bem sucinta. Primeiro ponto, ela é prévia à salvação. Por isso que ela é chamada preveniente, tá? Ela é prévia à salvação. Segundo ponto, ela capacita todos os homens a se arrepender e crer. Essa graça preveniente, ela é para toda a humanidade, ela é universal, exatamente. E daí a gente pensa sobre a expiação, o pagamento que Jesus, a oferta que Jesus fez, que pagou o pecado do homem, ela serve para toda a humanidade. E a graça preveniente, ela alcança todo mundo, capacitando o homem. E aí vem o terceiro ponto, porque este homem, ele tem um pecado original, essa depravação total, essa incapacidade de discernir entre o bem e o mal, inclusive de escolher o bem. A partir daí nós falamos do quarto ponto a ser tratado, que é justamente escolher. Escolher entre o bem e o mal. A graça preveniente, ela torna o homem capaz entre discernir entre o bem e o mal e também escolher o bem. E aí vem o quinto ponto. E o quinto ponto é importantíssimo. A graça preveniente torna todo homem responsável pelos seus atos. Pense bem, tanto na visão calvinista quanto arminiana, todos os homens vão passar por um julgamento. E se eu não torno um homem responsável, ou seja, ele pode responder pelos seus atos, ele vai responder pelos seus atos diante de Deus, que julgará se é justificado ou se é condenado. Isso é uma visão bíblica. E a graça preveniente, ela atende isso. Ela fala, Deus capacita o homem a discernir entre o bem e o mal. E a partir desse momento, ele se torna responsável diante do trono de Deus. E agora, finalmente, eu vou responder o questionamento que eu coloquei no início do nosso vídeo. Como escolher? Como escolher bem? Como escolher o melhor? Como ter essa convicção de que eu estou fazendo certo e não o errado, não estou sendo guiado pelo meu coração tão errado? Pois é, Deus nos deu esse poder de discernir entre o bem e o mal. Ele nos deu esse poder de escolha. A graça da escolha nos permite escolher o bem e não o mal. Nós vemos várias passagens bíblicas mostrando isso. Mas a melhor forma de escolher entre o bem e o mal é reconhecer que por nós mesmos não temos capacidade de escolher o melhor. É sermos humildes, inclusive de que somos insensíveis. Sermos humildes, falando, Deus, eu não estou ouvindo o Senhor.
Eu não estou percebendo que o Senhor, qual é a direção do Senhor? Será que eu não estou enganado com os meus sentimentos, enganado com as minhas sensações? A partir daí, a partir do momento em que você entende que você, diante de Deus, você não é nada, mas Ele vai falar com você. Você colocando a sua fé não na sua vontade, mas na vontade de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar para você qual é a melhor escolha. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar para você aonde você deve empenhar a fé salvadora. Que Deus te abençoe poderosamente.